Fala galerinha, bem-vindos a mais um vídeo da Bravos, do canal do Investidor da Brava. Hoje a gente vai discutir uma pergunta que todos querem saber. Qual o valor da Brava? Então, isso é um negócio muito complicado. Por que eu estou falando sobre isso hoje? Porque hoje eu vi num grupo, né? Não me lembro quem, mandou a seguinte pergunta, e não é a primeira vez que eu escuto essa pergunta. Pô, mas antigamente, quando a Brava tava, quando ainda era 3R, a Brava valia R$ 30, R$ 29, e não sei o que, não sei o que lá. E aí me veio à mente, eu falei, tem que explicar um pouco disso pra galera, pra eles entenderem. Por quê? Existe uma questão básica chamada preço do petróleo, receita. A gente não consegue controlar esse preço. A gente consegue controlar custo, e isso a Brava, pelas minhas contas, está cada vez mais barateando, diminuindo isso, né? E à medida que a gente aumenta esse delta entre o preço do petróleo e o nosso custo, melhor para a gente, mais dinheiro sobra e mais a empresa vale. E aí eu fui então, resgatei lá no call do primeiro trimestre do Pizarro, a quebra do fluxo de caixa, qual é o 0 a 0, né? Então alguém falou, não, a gente está chegando nos 60. Aí ele quebrou lá bonitinho. E aí eu tenho o seguinte, né? Ele comentou que seria na casa de 95 mil barris, que ele teria alguma coisa como 50 ou 52 dólares. E aí ele começou a botar 4 de SG&A, 17 de lifting já com arrendamento e tudo mais, royalties, capex, conta financeira. E aí nesse capex ele falou que ficaria entre 10 e 15 dólares, ou 12 e 15 dólares. E aí eu simplesmente peguei o seguinte, olha, a Brava vai fazer 450 milhões de dólares de capex esse ano. 450 milhões de dólares dividido pelo volume de barris, que dá 95 mil barris, vezes 365 dias, me sobra 13 dólares por barril de capex. Mas lembremos que a Brava, para esse ano, teve um monte de coisa em Atlanta, a gente teve um monte de coisa em Papaterra, né? E aí, deixo aqui a pergunta para conversa acho que do vídeo que a gente vai fazer no quarto trimestre, que é o Pizarro fala que provavelmente ano que vem a gente vai ter um capex do mesmo tamanho. E aí eu fico me perguntando aonde que a gente vai enfiar esse dinheiro? Porque 450 milhões de dólares, mal ou bem, é muito dinheiro. Então acho que eles estão planejando alguma expansão interessante aí, hein? Mas veremos. Isso a gente não tem como saber. Mas vamos lá. Então, feito isso, eu fiz uma quebra. Essa quebrinha aqui, totalizei, dividi por 4, conta de padeiro, para saber o quanto teríamos no trimestre. E aí eu peguei os números do primeiro trimestre. Basicamente isso aqui foi estimativa, mas eu quis separar isso porque no primeiro trimestre a gente teve 150 milhões de dólares. Esse é um dado que a gente sabe. A gente tem uma ideia muito boa de quanto foi o lifting de fato. Então, deu para entender muito bem isso aqui. Tá? E aí eu cheguei nesse número mágico aqui de 73 dólares por barril de custo. No segundo trimestre, este que estamos, a gente só tem 100 milhões de dólares. Acho que talvez não chegue nisso. Se chegar vai ser um pouco mais. No terceiro e quarto, mantive 100 milhões de dólares. Notem que a medida...
Aqui eu botei a produção que a gente tinha, aqui eu botei a produção que a gente teve, de 85.890. Aqui eu estou botando 95 mil barris, sim. Eu acho que a gente já está em 100 mil barris agora, então acho que 95 não vai ser tão longe assim. E no quarto trimestre eu botei 105 mil barris porque tem coisinhas que eu vou falar no vídeo semana que vem que eu acho que vão acontecer com alguns campos específicos. Tá certo? E aí eu fiz essa brincadeira aqui, que era qual é o fluxo, qual é o preço do barril, custo do barril, vezes a quantidade de dia, vezes o volume do dia, e aí eu tenho o 0 a 0 do dia. Notem que mesmo aumentando a minha produção, o valor total fica tranquilo. Eu tenho que produzir proporcionalmente menos. Por quê? Principalmente, a principal diferença aqui é no CAPEX. O que vai aumentando daqui para cá é só royalty, grosseiramente falando. Tá? Isso aqui é a queda do CAPEX. E aí eu tive um prejuízo, eu tive uma queima de caixa no primeiro trimestre. Só que no primeiro trimestre é bom lembrar que a gente teve uma série de coisas que aconteceram de forma errada, né? Forma não recorrente. A gente teve que pagar uma grana para o Potiguar, a gente teve que pagar uma coisinha ali, outra coisinha aqui. Só que também tivemos algumas receitas que não esperávamos. A gente teve hedge que deu dinheiro, teve algumas coisinhas que ajudaram. Então, na soma, como isso aqui é mais ou menos só operacional, por assim dizer, as coisas one-off não entram direito aqui. Então a gente tem essa diferença de 474 milhões negativos consumidos no primeiro trimestre para esses 255 aqui da tabela. Mas levem isso muito mais como um exercício do que como um dado cabal. Afinal de contas, isso aqui é só uma opinião, isso aqui é um exercício e não uma recomendação de nada. Tá? Então, no segundo trimestre, nessa continha sobrou 489. Ah, mas você botou no outro vídeo que era 500 e não sei quanto. Sim, a gente teve coisas que pagamos, vendemos 9 milhões de ações quase, 9 milhões e meio de ações. Conseguimos vender um pedacinho de lá da UGPN para PetroRecôncavo, pagamos por Papaterra, então tem um saldo aí que agrega ainda nessa conta. One-offs, não estou levando em conta aqui. Terceiro trimestre, estimo menos one-offs, mais produção, preço de 70, está mais ou menos aqui, 910 milhões de fluxo de caixa livre. Quarto trimestre, 105 mil barris, faz 1 bilhão e 200 milhões de caixa livre. Notem que, grosseiramente, cada 10 mil barris a mais geram um caixa livre gigante, porque boa parte dos custos são fixos. Então, quando você produz mais, o custo por barril diminui. Então, é grosseiramente como você estivesse gerando só dinheiro. E essa é a minha expectativa, por isso que a minha expectativa para Atlanta com esses dois novos poços é altíssima, porque se a gente conseguir ali mais uns 10 mil barris por dia nesses dois poços, a gente está falando de 10 mil barris praticamente líquidos em termos de entrada de caixa. Tá, vamos falar que é EBITDA, tem que pagar imposto e royalty, mas de resto está tudo pago. O marinheiro já está pago, o aluguel do FPSO está pago, o arrendamento, tudo está pago. Agora é só ganhar dinheiro. O mais difícil está feito. Então, quando a gente tem esses incrementos, a rentabilidade explode. E o fluxo de caixa também.
E aí eu fiz uma brincadeirinha, que é a questão de quanto vale a ação, que é trazer para o valor presente a perpetuidade desse fluxo de caixa. Então o fluxo de caixa desse ano está em 2 bilhões e 359 milhões de reais, 956.055 centavos. Foco nos 55 centavos. E aí o que eu fiz? A gente tem um custo de oportunidade, que é a nossa taxa de juros. Simplesmente dividir esses 2 bilhões e 300 por 15%. Simples. E aí chegamos nos 15,7 bilhões. 15,7 bilhões é o valor desse fluxo de caixa. Dividido pelo número de ações, a gente tem um valor por ação de R$ 33,90 quase, né? Então, esse número é o que seria, de certa forma, o preço justo dessa ação agora, né? E o valor da Brava hoje? O valor da Brava hoje, ela fechou hoje no dia 31/7/2025 a 19,72. Isso bota uma taxa interna de retorno de 25,8%. Surreal. Ah, mas ainda não esclareceu o porquê do valor justo, que eu comecei a falar o mundo era diferente, o preço do que a gente vende. Então eu vou dar uma outra pegada, eu vou para um outro ângulo, que é uma continha um pouco mais chata. O que eu fiz? Tá? Peguei aqui a produção de 25, a gente vai fazer uma média de 92,5, 26, 115, 27 até 30, 125 mil barris. De novo, porque eu acho que algumas coisas muito legais vão acontecer por aqui. Tá? E botei o preço médio de 25,67 e o resto 70. Dólar mantido, subindo só 29,30, tá? Mas vamos botar aqui 5,55. Peguei a taxa de juros implícita no mercado. Essa aqui é o DI de um dia, que vence em fevereiro, como eu estou fazendo uma conta que fecha no dia 31 de dezembro. Uma taxa de juros que se encerra no primeiro dia útil de fevereiro do ano, está bem perto. Eu estou falando de 24 horas de diferença, tá? Então faz tanta diferença entre 1.346 dias. 24 horas é peanuts. Mas enfim. Peguei quantos dias úteis tinham. Então, só para aproveitar e explicar isso aqui para quem não está acostumado com o contrato futuro, 14,92 é o que o mercado acha que vai ser a taxa média de juros ponderadamente até o primeiro dia de janeiro de 26. De hoje até janeiro de 26, se você aplicar no pós-fixado, numa LFT, você vai receber 14,92. Se você aplicar numa LFT até janeiro de 27, o mercado acha que você vai ganhar 14,36 por ano na taxa proporcional. Janeiro de 28, 13,68, 29, 13,57. Ou seja, se você investir R$100 mil hoje, você vai ganhar 13.570 reais por ano em média. Não, ficou ruim essa conta? Esquece isso. Você vai ganhar uma rentabilidade anual composta de 13,57%. Ou seja, ele está falando que os juros hoje que está em 15 vai ficar mais baixo lá na frente, né? E aí depois ele sobe um pouquinho para 13,66 e depois ele termina em 2031 com uma taxa média observada no período de 13,75. É isso que o mercado está vendo. E aí eu tenho taxas equivalentes. Como eu tenho 6 dias, 106 dias, 14,92 nada mais é do que 2,02 ao período. E aí eu fiz essas contas para falar o seguinte, olha, 13,75%
em 5 anos e meio, basicamente, é equivalente a 99% de juros, certo? E aí o que eu fiz? Eu trouxe a valor presente todos esses fluxos de caixa, todos. Somei os valores presentes, dividi pelo número de ações, cheguei no número da ação hoje, que nada mais é do que R$50. Esse seria o valor futuro por uma formuleta de fluxo de caixa descontado de 50,32. Por que as pessoas não gostam muito desse tipo de coisa? Porque no Brasil, se o passado é incerto, olhar para o horizonte mais distante é loucura. Para o mundo com Trumps, Putins e companhia limitada, é basicamente um movimento de jogar moeda para cima. Tá? Mas o que eu queria falar, trouxe para cá esse modelo exatamente para discorrer sobre a questão mas antigamente a 3R valia, o pessoal falava que valia 50, 60 e ela estava no mercado a 30. Vamos lá voltar para o nosso petróleo. O nosso petróleo até o início do ano estava em 80. No meio do ano passado estava em 87. Entrou o ano passado em 80. Mas esteve num passado não muito distante em 120. Mas vamos trabalhar ele com 86 para fazer uma continha? A $86 a Brava hoje teria um valor justo de R$78. Por quê? Porque como eu estou trabalhando grosseiramente que eu tenho R$40, 45, R$46 de custo por barril, a R$70 me sobra 70 dólares, me sobram $24 por barril. Mas a 86 dólares, me sobram $40 por barril. É quase o dobro. Consegui passar essa mensagem? Então, à medida que a gente sobe o barril, a 120 dólares, esse papel vale 138. Por quê? Porque ela vai fazer um volume de dinheiro tão grande que tira a graça. E aí uma das coisas que se discutia muito, que eu escutei muito, é que a Marra falava que a empresa se pagava rápido, em 2, 3 anos, com dividendos agressivos e tudo mais. Qual era a premissa dela? A premissa dela é que o petróleo ficaria na casa de 75, tá? E a 75, a empresa que hoje está no mercado a 9, 10 bilhões de reais, de fato, em 3 anos soma 18 bilhões de reais. Peço desculpas, dando um soluço aqui. Então, a nossa dependência do preço do petróleo é essa. Cabe a nós fazer um máximo trabalho para reduzir o nosso custo. O nosso hedge natural, digamos assim, seria nada mais, nada menos do que reduzir custo. E isso é que é sexy. É isso que a gente está fazendo. De tal forma que se a gente ficar com o petróleo a 70 para frentemente, não há vergonha nenhuma. Papel ainda vale R$50 hoje. Por quê? Porque esses caras vão arrebentar a boca do balão. Produzir tudo que tem para produzir. Essa é a minha fé na empresa. Tá certo? Amanhã eu não vou botar um vídeo porque eu tenho um exame que eu tenho que fazer.
Apareceu agora a oportunidade. Eu tenho uma coleção de hernia na coluna. E então, segunda-feira, eu volto aqui para explicar algumas coisinhas sobre os campos. E aí, quarta-feira, temos o resultado. E aí, quarta-feira, falarei sobre o resultado. E sexta-feira, dependendo do resultado, sexta-feira eu estarei de ressaca ou estarei de ressaca, pelo lado bom ou pelo lado ruim. E vamos achar mais um tópico para falar aí. Aceito sugestões. Quem ficou até o final do vídeo, por favor, não esquece daquele joinha. Aceita o comentário. Já aproveita e se inscreve, mostra pro coleguinha. Muito obrigado pela atenção, gente. Prometo que... Não vou prometer isso, que eu não vou cumprir. Vou tentar fazer vídeos mais curtos do que 20 minutos. Tá certo? Abraços a todos. Uma boa noite, galera. Vamos que vamos. Faltam 4 pregões.